Olá! Vamos falar hoje sobre uma das maiores viradas de chave que está acontecendo agora no mundo da inteligência artificial. Sabe, uma mudança que está basicamente tirando a IA lá da nuvem e colocando ela direto nas nossas mãos, no nosso próprio computador. E para começar, fica essa pergunta aí na tela. Imagina só, seria possível rodar uma inteligência artificial daquelas bem complexas que usamos todo dia, mas sem precisar de internet? Parece até meio contraintuitivo, né? Pois é, a resposta é sim. Existe todo um movimento que está crescendo muito rápido para tornar a IA totalmente offline. E isso, claro, muda completamente as regras do jogo e a forma como a gente interage com essa tecnologia. Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro, só para todo mundo estar na mesma página. A IA que a gente mais conhece como ChatGPT, Claude, Gemini, todas elas vivem na nuvem. Elas operam em data centers enormes, processando milhões de pedidos o tempo todo. O fluxo é esse que a gente já conhece bem. Alguém faz uma pergunta, essa pergunta viaja pela internet, chega num servidor lá do outro lado do mundo, é processada e aí a resposta volta. Cada pedacinho desse caminho depende de conexão e de uma infraestrutura que não é nossa. Mas agora um novo personagem entra em cena. É a chamada IA local, ou, como a gente está tratando aqui, a IA offline. E a ideia por trás dela é bem simples, na verdade. É a capacidade de rodar esses modelos de IA diretamente no nosso aparelho, seja no computador, no smartphone, sem precisar de nenhum servidor na nuvem. O intermediário some na equação. Agora, olha que interessante a simplicidade disso. A pergunta é feita, o processamento acontece ali mesmo, no computador, e a resposta sai na hora. A etapa da internet simplesmente não existe mais. É um caminho muito mais curto. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, a IA na nuvem, o processamento é remoto, os dados são enviados para lá, a internet é obrigatória e tem o custo de uso, as famosas APIs. Do outro lado, a IA local. O processamento é na nossa máquina, os dados ficam com a gente, a internet é opcional e o custo se concentra no hardware inicial. São dois mundos bem diferentes. Tá, mas por que isso está acontecendo justo agora? Isso não é só uma curiosidade de quem gosta de tecnologia, não. Na verdade, existem 5 grandes forças empurrando essa mudança para frente. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a privacidade. Quando se usa a nuvem, informações sensíveis como contratos, códigos de programação, dados de saúde, tudo isso vai parar em servidores de terceiros. Com a IA local, nada sai do dispositivo. E isso não é só importante, é absolutamente essencial para áreas como finanças, direito e defesa. A segunda força é grana, é o custo. Usar APIs de IA em larga escala pode sair muito, mas muito caro. A IA local vira esse jogo. Tem um investimento inicial no hardware, claro, mas depois disso o custo de rodar os modelos é quase zero. É uma mudança total na economia da coisa. Em terceiro lugar, a gente tem a revolução do código aberto. Hoje existem modelos fantásticos como o Llama da Meta, os da Mistral, o Phi da Microsoft. Eles são super poderosos, mas ao mesmo tempo são eficientes o bastante para rodar em computadores que muita gente já tem em casa. Isso, na prática, democratiza o acesso a essa tecnologia. A quarta força é o hardware em si. As placas de vídeo e os processadores de hoje são incrivelmente potentes. E ainda por cima, existem técnicas como a quantização, que basicamente compactam os modelos para eles usarem menos memória. Ou seja, o hardware necessário está cada vez mais acessível. E por último, mas não menos importante, a independência. A IA local simplesmente não precisa de internet para funcionar. Isso é uma virada de jogo para quem viaja, para quem está em lugar remoto, ou até mesmo para ambientes mais restritos, como grandes empresas ou instalações militares. Certo, já entendemos o porquê dessa tendência. Agora vamos para a parte prática. Como e com o quê? Que ferramentas já existem para fazer a IA local acontecer hoje? Uma das mais populares no momento é o Llama. É uma ferramenta super simples que roda por linha de comando e com ela dá para baixar e executar esses modelos de um jeito incrivelmente fácil. Agora, para quem não é muito fã de linha de comando e prefere algo mais visual, o LM Studio é perfeito. Ele tem uma interface gráfica bem amigável, onde dá para pesquisar, baixar e conversar com vários modelos de IA. E o ecossistema não para de crescer. Tem outras plataformas surgindo, como o Gemini e o GPT-4o, que têm um objetivo bem claro: recriar aquela experiência de um chat de IA super polido, mas rodando 100% no seu próprio computador.
E as aplicações práticas? Ah, são fantásticas. Dá para criar um assistente pessoal que conhece seus arquivos sem vazar nada, pedir ajuda para programar dentro de um avião sem Wi-Fi, analisar um contrato super confidencial com segurança total ou até criar automações e fazer pesquisas de forma totalmente privada. Mas é claro, é importante ter os pés no chão. A IA local é incrível, mas ainda tem suas limitações. E o futuro, muito provavelmente, não vai ser uma escolha de um ou outro. O ponto-chave é o seguinte: os modelos locais, por enquanto, são menores. Eles podem ter mais dificuldade com tarefas de raciocínio muito complexas se comparados com os gigantes da nuvem. E, claro, eles exigem bastante memória RAM e memória de vídeo do computador. É por isso que tudo aponta para um futuro híbrido. Um cenário onde as tarefas mais rápidas que exigem privacidade acontecem localmente, no nosso aparelho, e as tarefas mais pesadas, mais complexas, são enviadas para a nuvem de uma forma inteligente. O melhor dos dois mundos. E o futuro próximo, olha, é muito animador. A gente pode esperar ver smartphones com chips dedicados para IA local super potentes, PCs com processadores feitos só para isso se tornando comuns. E lá para 2030 a gente talvez chegue em agentes que realmente entendem o nosso contexto pessoal, de forma 100% privada. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. A inteligência artificial mais importante, aquela que vai guardar as nossas informações mais pessoais, ela vai viver na nuvem ou dentro do nosso próprio dispositivo? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima década da tecnologia.